Olá, eu sou o professor Danilo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a peste de Marsella. Lembrando, essa é mais uma sequência da série Epidemias que Abalaram o Mundo. Lembrando já, deixe seu like, participe aqui, deixe seus comentários, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo fazendo favor, ok? Vamos nessa então? Em maio de 1720 chegou na França, no porto de Marsella, o navio Grand Saint-Antoine. E esse navio, ele vinha da Síria com um carregamento repleto, lotado de algodão e de tecidos. Entretanto, não era só algodão e marinheiros que estavam nesse navio. Esse navio também carregava uma bactéria derivada da peste negra. No total, aproximadamente 10 marinheiros, quando o navio chegou no porto, já haviam morrido com essa doença. Em menos de 2 meses, a cidade de Marsella iria perder basicamente 100 mil dos seus 200 mil habitantes, ou seja, metade. E a região em seu entorno, dos 400 mil habitantes que possuíam, perderia também 50% da população, ou seja, 200 mil pessoas. Então dá para perceber que essa epidemia, que essa bactéria, ela causou um estrago muito grande em pouco tempo. Conforme eu já disse, o navio possuía uma carga contaminada pelo bacilo de Yersin, responsável pela peste negra. Essa mesma peste negra que lá no século XV dizimou praticamente 1/3 de toda a Europa. Apesar de um dispositivo de proteção higiênica bastante rígido que havia na cidade para evitar epidemias, isso não foi suficiente. Provavelmente porque membros da tripulação que tinham alguma influência conseguiram romper a quarentena que deveria ter sido imposta aos tripulantes. Assim, esses tripulantes que estavam no navio, ao invés de ficarem quietinhos no navio, desceram, atracaram e foram levados para um hospital, para uma casa de observação, uma casa de saúde, onde eles seriam observados por algum tempo para ver se mais pessoas iriam desenvolver a peste bubônica ou não. Lembrando que todo mundo nessa época já sabia os efeitos e as consequências que poderiam ter dentro da cidade o desenvolvimento dessa doença. E aí o que aconteceu? A tripulação desceu do navio, foi ficar em observação, só que os marinheiros, eles não quiseram ficar no isolamento total e eles não aceitaram que as suas roupas fossem lavadas por eles próprios, porque a recomendação até então era essa, para evitar que outras pessoas tivessem contato com as roupas, com secreções e acabassem se contaminando. Então, por causa dessa insistência, as roupas dos marinheiros foram destinadas então a algumas lavadeiras. Foram lá, lavaram a roupa desses oficiais, devolveram as roupas, e assim por alguns dias, sem nada de mais ter acontecido. Todavia, algum tempo depois, uma das lavadeiras ficou doente, em 2, 3 dias, basicamente, acabou falecendo. Em seguida, uma outra lavadeira também passou mal, adoeceu e veio a óbito. No momento, até então, eles não haviam feito uma relação entre a morte das pessoas, das lavadeiras, e a chegada dos navios ao porto. Após algumas dezenas de mortes, aí os médicos começaram a ficar atentos. E aí, ao morrer mais um paciente, uma junta de médicos foi analisar as evidências do corpo e constataram que realmente se tratava da peste. Bom, a peste era transmitida a princípio por ratos, pelas pulgas existentes em ratos. Os ratos também eram vítimas, só que uma vez instalada essa peste dentro da cidade, não eram mais apenas os ratos e as pulgas dos ratos que transmitiam a doença. A doença também era transmitida pelo quê? Pela tosse, por secreções, por vestígios das pessoas que acabavam adoecendo. E esse contágio, ele acontecia de uma forma bastante intensa. Vale lembrar que nessa época a cidade era muito grande e possuía condições limitadas de higiene, de controle. Então as pessoas iam morrendo e conforme o número de
mortes ia sendo ampliado, mais pessoas acabavam sendo contaminadas. Então os mortos morriam, não eram enterrados muitas vezes, ou eles eram enterrados de forma inadequada. Quem manuseava com os mortos não tomava os cuidados necessários, muitos não sabiam quais cuidados deveriam ter, então acabavam entrando em contato com a bactéria e automaticamente também ficavam adoecidos. Então, rapidamente, a peste foi se espalhando por toda a cidade de Marsella e por toda a região. Conforme eu disse já anteriormente, praticamente metade das pessoas da cidade morreram. E a epidemia se espalhou além dos muros, digamos assim, de Marsella, além das fronteiras de Marsella. Dos 400 mil habitantes que existiam na região toda de Marsella, metade também morreu, ou seja, aproximadamente 200 mil pessoas, além das 100 mil pessoas que residiam na própria cidade. Então, foi uma epidemia terrível. Todo mundo sabia, né, que a peste ela era transmitida pelos doentes. Muitas pessoas ficavam desesperadas, muitas pessoas se trancavam nas suas casas, muitas pessoas recorriam a simpatias, a possíveis fórmulas que poderiam combater a doença. Muitas pessoas se dedicavam à religião, à oração, né? Mas o fato é que a doença foi progredindo de forma extremamente galopante. O número de mortos era tão grande, mas era tão absurdo, que o chefe da polícia local autorizou com que 200 prisioneiros que estavam ali fossem destinados a enterrar os corpos que estavam muitas vezes jogados na rua. Então, esses 200 presos, eles prestaram um serviço importante, que foi a questão de enterrar as vítimas da epidemia, as vítimas da doença. Entretanto, segundo alguns relatos, desses 200 presos que participaram desse processo, apenas 5 conseguiram sobreviver. Sobreviveram por quê? Porque nem todos pegavam a forma mais agressiva da doença. Alguns pegavam uma forma mais leve e acabavam não sucumbindo. Então, o que vai acontecer? Todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, corpos espalhados pela cidade, pessoas que morriam nas casas e ficavam ali mortas, já em decomposição, é um desespero total. O bispo da cidade, Monsenhor Belsansi, ele vai ter a iniciativa de não ficar quieto, ele não vai ficar acomodado, e ele vai sair pelas ruas, enterrando essas pessoas, chamando mais pessoas para que façam o mesmo, enterrem as vítimas, e vai sair pelas ruas o quê? Vai sair pelas ruas pregando, mostrando as imagens, cruzes, crucifixos, né? Orando pela cidade para ver se a epidemia ela chegava finalmente, né, ao seu desfecho, porque a coisa realmente era muito crítica. É nesse contexto que o bispo acabou, né, consagrando a cidade de Marsella ao Sagrado Coração de Jesus, que era o quê? Que era uma prática que há pouco tempo havia começado a surgir na França. Só para lembrar, a adoração ao Sagrado Coração de Jesus começou no século XVII, lá pelo ano de 1673, 1675, com a Santa Margarida, que teria recebido visões de Jesus Cristo, e Cristo havia pedido para quê? Para que toda a humanidade orasse e sentisse pena do próximo, sentisse compaixão pelo ato que Jesus fez e que muitas vezes acabava sendo esquecido. Então, a partir dessa visão, a Igreja Católica naquela região e os bispos daquela região começaram a fazer o quê? Começaram a adorar o Sagrado Coração, que é essa imagem, né, famosa que nós temos, que está aparecendo aqui nesse canto da tela. Então, o fato é que o bispo, ele sai pela cidade no meio da epidemia, a epidemia a todo vapor, e ele sai orando pelas pessoas, ele sai conversando com os moribundos, com os doentes, ele sai enterrando as pessoas, ele sai orando, né? E isso vai ser assim um gesto bastante importante, bastante corajoso desse religioso aí no contexto da praga de Marsella em 1720.
Com o tempo, as mortes foram diminuindo, principalmente porque boa parte da população, ou melhor, a parte da população que não havia falecido, havia se contaminado com uma forma mais branda da peste negra e conseguiu sobreviver. O quadro mais clássico da peste negra, ele apresenta assim algumas variáveis, mas de modo geral, nós podemos falar que os pacientes podiam sentir calafrios, dor de cabeça intensa, febre alta, dor generalizada, falta de apetite, anorexia, náuseas, vômitos, confusão mental, pulso rápido, taquicardia, pressão baixa, mal-estar em geral. E aí a doença ia evoluindo, no segundo ou terceiro dia apareciam as manifestações de inflamação aguda e dolorosa dos linfonodos da região onde havia entrado a peste, a bactéria. E aí nessa região dos gânglios ia surgindo o chamado bubão, Por isso que é peste bubônica. Por quê? Porque formavam pelotas no corpo da pessoa, pelotas que variavam ali de 1 centímetro a 10 centímetros, muitas vezes do tamanho de um ovo. E essas pelotas, elas eram o quê? Elas eram todas infeccionadas, cheias de pus, cheias de sangue, às vezes estouravam e o odor era bastante ruim. E essas infecções e essas bolhas, digamos assim, elas iam sendo espalhadas pelo corpo inteiro da pessoa. Então era terrível, E esse bubão, ele tinha uma coloração vermelha escura e doía, e geralmente ele rompia, E quando acontecia esse rompimento, era um dos momentos também que as pessoas que estavam próximas, cuidando dos doentes, entravam em contato, eles acabavam também se contaminando, E aí ia evoluindo a doença, muitas vezes essa doença evoluindo por um caso de hemorragia, muitas vezes as pontas, as extremidades dos dedos, dos pés, a circulação ia parando de funcionar e a cor da ponta dos dedos e da ponta dos pés ficava assim bem escura, por isso que tem esse nome peste negra, E as pessoas iam muitas vezes ali necrosando o tecido das pessoas, iam perdendo essas extremidades do dedo, e as pessoas aí num estágio final, a infecção se espalhava pelo corpo todo e ela acabava morrendo, de uma infecção generalizada. Então, assim, isso tudo de forma muito rápida. Hoje, nós temos antibióticos que podem tratar a peste bubônica, mas naquela época, não. Então, as pessoas que conseguiam pegar a forma mais branda poderiam se salvar, e as pessoas que geralmente pegavam a forma pior, quase que 99% era óbito, elas vinham realmente a óbito, certo? Então, assim, essa epidemia é uma epidemia que muitas vezes as pessoas não conhecem. Quem mora na região ali, na cidade de Marsella, ainda hoje tem uma lembrança, ouvem falar sobre a famosa praga da cidade, a famosa peste da cidade. Não foi só em Marsella que aconteceu essas epidemias de peste negra, Eu tenho outros países, outras cidades que vão ter também no século XVI, XVII, XVIII, alguns casos pontuais de doenças, mas assim, em Marsella foi uma das principais, uma das últimas grandes epidemias de peste negra que teve em toda a Europa e que acabou matando muitas pessoas. Tudo bem? Se você não conhecia, se você não sabia, sobre a praga de Marsella ou peste de Marsella, se você gostou do vídeo, por favor, então se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os colegas que possam também gostar desse conteúdo. Tudo bem? Então, muito obrigado e um grande abraço.